Muito bem. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 26. Quero que vocês acompanhem comigo aí. Verso 6 a 13. Amém? Então vou ler aqui. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que fantástico, né? Que coisa, né? Maria, ela, sem saber, ela estava ungindo Jesus para o seu sepultamento. Já lembra que não houve tempo, né, ali de sepultarem, de sepultar Jesus ali, de embalsamarem o seu corpo. E foram fazer depois no primeiro dia, mas ele já havia ressuscitado. Amém, né? E Maria estava ali. Então, diz assim que ela estava fazendo isso, já preparando para o sepultamento. Que coisa fantástica. E falou que onde o evangelho fosse pregado, essa história seria contada. E por isso nós estamos aqui lendo ela hoje. Como Jesus disse, né? Estamos contando, estamos falando aqui sobre esse assunto. Queridos, o fato aqui, esse relato aqui em Mateus, ocorreu lá em Betânia, uma aldeia a poucos quilômetros de Jerusalém. Mais precisamente na casa de Simão, né? O fariseu que havia sido curado por Jesus. Era um banquete oferecido como gratidão a Cristo. Simão estava oferecendo aquele banquete em gratidão a Cristo, porque Cristo tinha feito na sua vida. Tinha curado ele, né? Era leproso, né? E tinha sido curado. Gratidão. Então, era um banquete ali de gratidão. Deve ter ocorrido numa terça-feira da semana da crucifixão. Olha só. A semana da crucifixão, né? Jesus morreu na sexta, daí ocorreu na terça-feira. Maria ali, sem saber, está preparando Cristo. Tá vendo? Fala aqui que entre outros presentes ali, estava ali Jesus, homenageado, né? Os discípulos, Simão, que era o anfitrião, Lázaro, que havia ressuscitado, e Marta e Maria, né? Também estavam ali. Esse banquete, então, foi também relatado ali no livro de Marcos, de Lucas, de João, né? Então, a gente pode ler a mesma história. Tudo eles vão contar também essa história. Vou ler aqui, porque nós já lemos a história aqui, em Mateus. Mas fala assim, ó, lendo os 4 relatos, aprendemos que custou mais de 300 denários, o salário mínimo de quase um ano de trabalho. Pensou? Você pegar, Lucas, um ano seu de trabalho, final do ano dá um bom valor, né? Imagina aí, né? Multiplica. A Kátia que tem um salário certo ali, mais ou menos, a gente às vezes trabalha aí, né? Ganha mais um mês, ganha menos no outro, né? Comissão, venda e tal. Mas agora você multiplica aí por 12, vê quanto que vai dar e vê o valor desse perfume que você vai comprar para Jesus ali no final do ano como presente de Natal, né? Oferta de amor. Então, foi muito dinheiro, quase 300 denários. 300 denários, quase salário de um ano de trabalho. Maria deve ter economizado ali durante muito tempo para dar aquela oferta. Porque, lógico, ela não ficou um ano inteiro
né, sem gastar nada e ela veio economizando. E essa economia que dava aí cerca de um ano de salário. Ela economizou, mas ali ela conseguiu fazer aquilo ali. E nessa, eu falei aqui que não era uma dádiva comum, né? Ali estavam todos os seus bens. Ela deu, ou seja, o máximo. No Oriente havia os melhores perfumes e ela trouxe cerca de 1 libra, ou seja, quase 400 gramas do melhor perfume do Oriente. Imagine, né? Ali aquele cheiro, né? Aquele perfume, né? Que invadiu todo o ambiente, né? Quase 400 gramas de perfume. Alguns, sabe, aqui nos aqui, alguns têm uma religião de palavras. Maria gastou todo o seu dinheiro com a religião. Não era uma religião só de palavras, mas ela gastou todo o seu dinheiro com a sua religião. Dando pouco para Jesus, transmitimos a ideia de que ele não é importante para nós. Quando nós investimos poucos na igreja, tem pessoas que têm dificuldade até para dar o dízimo, quanto mais oferta. Porque você sabe que o dízimo, ele representa o quê? A criação. Deus é o meu criador. Por isso que eu disse, né? Aqui eu falo, Deus, né, é o criador, redentor e mantenedor. Realmente ele nos criou e é ele que nos mantém e ele que é o nosso redentor. Quem nos comprou, quem pagou o preço. Que eu adotei, né, esse sistema da oração, não tem jeito. É isso aí mesmo. Para mim é isso. Jesus, ele é nosso criador, redentor e mantenedor. Agora, a oferta simboliza o quê? A redenção. A redenção. O dízimo é a criação e a oferta a redenção. Tem pessoas que têm dificuldade para dar o dízimo. Quanto mais, oferta. E aí? Quanto que Deus é importante para você? Quanto que Deus é importante? Quanto que você investe nessa causa? Depende. Aí, se ele é pouco importante, se é muito importante, aí você vai dar mais ou vai dar menos. Isso é um reflexo do nosso cristianismo, daquilo, da importância que Deus tem na minha vida, na sua vida. É um reflexo. Quanto que Deus é importante para você? É uma oferta. Então, dando pouco para Jesus, transmitir uma ideia de que ele não é importante para nós. Lucas capítulo 7, 47. Lucas 7, 47. Estou dando uma ajuda para o Tiago aqui em mordomia, viu? Tiago, quarta-feira, né? Mas é. Lucas 7, 47, Tiago. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha aí. Olha aí. Jesus fala aí. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus, ele tem prazer, né? Tem alegria em realmente que nós nos entregamos num todo para que ele realmente possa abençoar da maneira que ele quer abençoar. Ah, ótimo, você dá um 10% de dízimo, você dá 10% de oferta. Amém. Um segundo dízimo, a tua oferta. Mas houve uma época que os judeus chegaram a dar 30% do povo de Deus. Ah, mas se eu der isso, como é que eu vou fazer? Mero engano, mero engano. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe.
É o mero engano que se você der, vai te faltar, vai fazer. Querido, não é assim que funciona. Não é assim. Agora, quanto mais você retém, menos Deus vai lhe dar. Lhe dá para quê? Os seus meros prazeres, para você comer, beber, para você... E você não empregar na causa dele? Para que ele vai te dar mais? Essa é uma realidade. E Paulo também pensava assim. Olha em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12 a 16. 1 Timóteo, capítulo 1. É de 12 a 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta razão, me foi concedida a misericórdia, para que, em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amém. Entenderam por que Paulo e Maria deram tudo? Paulo deu tudo, deixou sua carreira, deixou tudo ali e viveu para o Evangelho. Deu tudo. Por quê? Porque ele era grato. Ele era grato a Deus. Gratidão. Sabe, temos que dar não só testemunho, mas também os bens e a vida. Os bens e a vida. A dádiva deve ser uma consequência do perdão, jamais a causa. A dádiva deve ser uma consequência do perdão e jamais a causa. Nossas dádivas devem expressar nossos sentimentos. A salvação e a vida eterna são as ofertas de Cristo a nós. Qual é a nossa resposta? Entenderam? A salvação e a vida eterna são as ofertas de Cristo a nós. Qual é a nossa resposta? Gratidão é o mínimo que devemos expressar. Expressar. Ah, eu tenho muita gratidão. Ah, eu amo muito, não expresso. Adianta muita coisa? Expressão. Judas queria desviar aquela oferta para quem? Os pobres. Ele prezava mais o social do que o divino. Prezava mais o social do que o divino. Hoje, algumas pessoas só doam se puderem ver no que será empregada a sua doação. Eu direciono, sim, algumas vezes a minha oferta. Direciono, sim. Aquilo que eu quero que... Olha, aqui é para os desbravadores. Fala para Genial, isso aqui é para o desbravador. Mas, se eu não tenho nenhum projeto, alguma coisa, para a igreja. E a oferta vai para onde vai. Não estou preocupado com isso. Certo? Então, mas aqui, então, às vezes a pessoa, né, só emprega naquilo que... Eu estou na mente, que até comentei outro dia aqui com o Gleidson, e estou falando aqui, viu, Gleidson? E espero que você realmente aqui terminar seu serviço aí, deslize aí para começar a reformar essa igreja aqui. Beleza? E a gente, então, aí eu vou direcionar a minha oferta para reforma.
Porque aí fica 100% para isso. Então, algumas vezes, diante de se não, você não tem nenhum projeto, então vai. Então, a gente deve sempre fazer isso. Porque há uma necessidade. Então, a gente tem que... Fala que, muitas das vezes, então... Ah, sim. Queria ver uma aqui, diz aqui, ó, a opção pelos pobres frequentemente encobre o desejo de autopromoção. Muitas vezes valorizamos mais a caridade, ou seja, dar coisas, do que a entrega, dar a si mesmo. Dar a si mesmo. E eu vou dizer para você, por isso eu já disse para várias pessoas, e disse, olha, eu realmente acho que assim, uma coisa extraordinária, as pessoas que têm o dom de cuidar de pessoas, por exemplo, enfermeiros, né? As pessoas que têm esse dom. E, sinceramente, não é meu negócio. Então, acho que isso dá porque as pessoas se doam a si mesmo. A gente viu a valorização na época da Covid aí, né? Realmente elas estavam ali na linha de frente. Né? Então, quer dizer, isso é fantástico. Fantástico. Não estava ali cuidando de doentes, de pessoas, né, infectadas. Então, isso é fantástico. Fala aqui, mas... Então, Judas tinha sua iniciativa própria. Supostamente queria fazer uma boa ação, mas a oferta de Maria era uma reação, uma resposta ao perdão de Jesus. Porque, e às vezes, muitas vezes a gente é mal compreendido, muitas vezes pessoas que não têm essa noção. Ah, mas sei lá, você vai dar dízimo, você vai dar não sei o que lá para pastor, para não sei o que, né? Pessoa que não tem noção. Mas nós temos. Nós sabemos como é que é empregado, como é que funciona o sistema da igreja adventista, né? Todo o projeto, como que é feito essas divisões, né? Sabemos tudo, tudo, tudo. Se você não sabe é porque você nunca teve interesse em saber. Mas tem tudo. Tanto por cento fica para isso, tanto por cento para aquilo, para a igreja local, para a associação, depois para a união, depois para a divisão, depois... Sabemos tudo. Tem tudo. Essa oferta demonstrou fé e amor. Paulo, ali em Gálatas 5:6, ele disse que só vale a fé que atua pelo amor. Só vale a fé que atua pelo amor. O amor é a medida da nossa fé. E a voluntariedade para doar é a medida do nosso amor. Nós estávamos conversando agora há pouco, a Kátia ainda até mencionei, né? Por exemplo, a gente foi no curso lá de ancião, né? Eu vou, o Lucas foi também e tal. Pegamos nosso carro, fomos e voltamos. Você recebeu alguma coisa de combustível, de alguma coisa? Não, né? Nem eu também nem queria, né? Tá tudo certo, né? Louvado seja Deus porque você tem condições, tem um carro, pode ir para voltar a hora que você quer, tal, faz isso, sabe? Então, e essas coisas a gente nem conta. Ah, gastei tanto e tal, vou tirar da minha oferta, então tá. A gente não fica fazendo esse tipo de conta. É como se fosse em qualquer outro lugar. Então, é uma realidade da nossa vida. Fala aqui que a oferta de Maria veio na hora certa, né? Marcos 14:8 fala na segunda parte. Há um momento certo para demonstrarmos nossa gratidão. No caso de Maria, foi antes da morte de Cristo. E no nosso caso? E no nosso caso? No caso de Maria, foi antes da morte de Cristo. E no nosso caso? Qual é o momento certo? Mas tem. Antes do decreto dominical. Antes do decreto dominical. Depois não vai ter nenhuma utilidade prática. Depois que saiu o decreto dominical,
que vai valer seu dinheiro, suas coisas ali, seu carrão, sua casona. Você vai ficar ali vigiando, vai ficar brigando para ninguém entrar, para ninguém. Mas tem que ser antes do decreto dominical. Ungir os pés ou a cabeça era uma cortesia da época. Assim como entregar flores ou dar um presente. Maria fez isso enquanto Jesus vivia. Hoje, frequentemente, deixamos para dar flores aos mortos. Depois que Jesus morreu, apareceram Nicodemos e José de Arimateia. Porém, Maria chegou antes. E Jesus foi confortado pela sua oferta. As outras colaborações podem ter sido, né, até mais vultosas, mas não consolaram Jesus. Ela deu enquanto Jesus estava ali. Então, tudo bem, o sepulcro na rocha, né, uma coisa de rico, né, uma coisa e tal. Mas Jesus estava morto, né, ali. Pelo menos a parte humana, né, estava ali. Agora, Maria deu enquanto Jesus estava ali. Serviu de consolo para Cristo. Sabe, Mateus e Marcos ainda 14:4 nos diz o seguinte: não só os discípulos se indignaram, como também Simão, né, ficou indignado com a oferta que Maria deu ali. Interessante, né? Maria doou o que era dela. E quem nada tinha que ver com isso, reprovou. Lendo as 4 narrativas bíblicas, eu não estou lendo tudo aqui porque, né, não é para a gente ganhar tempo, mas aqui, entre as 4 narrativas bíblicas aqui, deduzo que somente os irmãos de Maria, exatamente ali seus herdeiros, né, diretos, não quiseram anular a doação dela. Só quem tinha direito de falar, de reclamar, não. Quem reclamou que não tinha nada a ver com isso. Imagine quem não ajudou a ganhar aquele dinheiro. Achava que sabia melhor do que ela como gastá-lo. Imagine, você quer fazer alguma coisa e a pessoa de fora, não, mas não quer. Não, mas se fizer assim, você vai aproveitar melhor. Pô, o dinheiro é meu. Não, gasto da maneira que eu quiser. Agora você vai querer me mandar no meu dinheiro, né? Esquisito, né? Exatamente. Saiba, nessa questão de oferta, siga seu coração. Os outros sempre vão criticar, independente do que você faça. Os outros sempre vão criticar. Em João 12:13, 3, nos diz o seguinte: não foi uma pequena ampola, foi quase meio litro de perfume. Não foi um pouquinho só, né? Foi tudo. 12:3, achou aí? 3? 12:3, desculpa. João 12:3? Lê aí, o que está escrito aí? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se de toda a casa com o perfume do bálsamo. Imagina. Não foi então uma pequena ampola, foi quase meio litro de perfume. Ela não borrifou com spray, mas quebrou o vidro e gastou tudo. Tudo de uma vez, né? Amém, né? Ainda bem, né? Ela fez isso, né? Ela gastou tudo. Uma parte deve ter caído no chão e se perdido. Alguém poderia dizer que isso jamais acontece com as ofertas, pois elas são sempre menores que as necessidades. Nem sempre, na construção do santuário do deserto, Moisés precisou mandar o quê? Para, né? Chega, não traz mais não, né? Porque o povo, imagine que o santuário foi uma coisa belíssima, né? Realmente ali com todo aquele trabalho, aqueles artífices ali, tudo ali.
Mas chega um momento que o falou, não, chega. Já tem, já é muito, já tem demais. A oferta de Maria não podia ser devolvida. Ela quebrou o frasco. Foi uma entrega total, sem reservas, sem esperar retribuição. Sem pensar nada. Simplesmente gratidão. Gratidão. Queridos, lógico que eu estou sendo bem econômico aqui, sermão seguido. Um sermão, daria para explorar muito mais um sábado, né? Talvez mais pessoas, mas a quarta-feira não é menos importante, né? E o importante não é o número, não é a quantidade, mas é a qualidade, né? Diz assim? Vamos falar aqui que ela quebrou o frasco e foi uma entrega total, sem reservas, sem esperar retribuição. À luz do que aprendemos hoje, nossas ofertas devem ser. Então, só resumindo aqui o nosso sermão. À luz do que nós aprendemos hoje, a nossa oferta deve ser o quê? Primeiro, resultado da salvação, do perdão. Segundo, um reflexo de nosso amor para com Deus. Um reflexo do nosso amor para com Deus. Terceiro, dadas pela fé, confiando na melhor aplicação. Quarto, disponibilidade na hora certa, ou seja, agora. Não depois do confisco, da perseguição. Depois que saiu do decreto dominical, Lucas, vai dar oferta para quê? Vai fazer o quê? Mais. Depois que foi confiscado tudo aí. Quinto, voluntárias, por gratidão, não compulsória. E sexto, de acordo com o nosso coração. E sete, só para finalizar aqui com perfeição, né? Planejadas. Planejadas. Não só quando se fazem apelos. De acordo com o apelo, com aqui, né? Provar em verde, aí o camarada tá, chama no bolso e dá 20 ou dá 50. Ou, de boa, dá 5. Mas parece uma esmola do que a oferta. A oferta tem que ser planejada. Ah, Toninho, mas se eu for dar minha oferta quando eu dou o dízimo, já a quantia que eu estipulei e tal, mas depois eu não vou ter para dar no sábado, ali na hora que o diácono passar a salva, e às vezes as pessoas vão pensar que eu não dou oferta. Não sei, em alguns momentos eu até faço isso. Eu tenho minha oferta planejada e é dada junto com o dízimo. Mas em alguns momentos eu dou, o Lucas mesmo passa ele vê, dou oferta aqui na igreja também. Mas é uma oferta extra. Que a minha oferta, na realidade, é dada junto com o dízimo. Então, acho que isso é importante. Então, às vezes a gente faz isso justamente, às vezes eu não criar esse tipo de pessoa que não sabe. Então, às vezes julga, acha que você não está dando nada. Né? Mas não é assim. Então, a oferta tem que ser planejada. Deus tem me abençoado, eu não tenho plano de oferta, eu vou dar 2%. Passou um tempo, Deus está me abençoando, né? Graças a Deus que está indo bem, então acho que eu posso aumentar a minha oferta. Acho que eu vou passar para 4%. Isso é entre você e Deus. Você e Deus. E aí você vai fazendo esses. Quanto mais você recebe, mais você doa. Né? Quanto mais gratidão, mais doação. Então esse é um plano, esse é o objetivo, esse é o propósito. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. E que cada dia nós possamos ter gratidão no nosso coração e disponibilizarmos mais, não só recursos como a vida, como dinheiro, como tempo, enfim, tudo. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe.